Só deixa já só a Fabiana me imitando. Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil, sejam vocês bem-vindos de todo o mundo. Quero agradecer a você aí que nos assiste, quero agradecer aos meus amigos que me ajudam, muito obrigado pelas ajudas de vocês, pela generosidade de vocês, eu não tenho palavras para agradecer em meu nome, da família e deste trabalho. Eu quero também agradecer a todos os meus amigos que me assistem, independente do dia, da hora e do lugar. Muito obrigado por vocês fazerem parte deste trabalho, tá bom? Bom, meus amigos, lá vai eu de novo. O Mike perguntou para mim, não, pai, eu curto muito quando você faz vídeo, mas como é que é, Michael? Você não cansa, não? Não, vem cá, chega aí. Peraí, eu tô pondo short. Aí ele disse, pai, a Fabiana falou, você vai fazer outro vídeo? Agora que eu me recuperei, passei mal, fiquei tonta, dei dor de cabeça, senti amargura no meu espírito. Agora que eu me recuperei da energia espiritual, você vai meter outra aqui já, vai me matar. E o Michael? Não, é porque quando eu vou contar minhas experiências... Chega mais aí, Michael. Quando eu vou contar minhas experiências, cansa pra caralho. Você sente, Michael? Dói pra falar, porque é muito tempo falando, né? Só que a cada 5 minutos... Mas dói por só ficar falando? Por falar. Ou você sente dor de cabeça? Não, só por falar mesmo. Só que a cada 5 minutos que eu tiro o fone, você tá gravando. Sim. Das 1 às 10, a cada hora que eu tiro o fone, você tá gravando. Mas como é que eu vou fazer, ué? E eu tô aqui assim, Fabiana tá assim, olha, você fez esse último vídeo aí, essas entidades espiritual, esses trem tá me matando aqui. Nossa, me deu uma dor de cabeça. Fiquei tonta, tonteira. senti agonia, senti que tinha trem aqui dentro de casa. Você tá falando essas energias, é brava. Falei, não, rapaz, é o espiritual. Isso é um prelúdio para um dia para a morte. E quando você morrer? E na hora do momento da passagem da morte? Vocês acham que quando vocês morrer vai ser tudo flores? Meus amigos, a agonia da morte é a coisa mais horrorosa que existe, mas dura rapidinho, questão de tipo alguns minutos, 2, 3 minutos. E mesmo que você morra de parada cardiorrespiratória, dormindo, mesmo que você morra dormindo, o teu corpo tem que sair, não tem? Você deita, você vai dormir, mas o teu corpo precisa sair e ter a compreensão que ele não está mais, o teu espírito não, perdão, você tem que acordar, perdão, porque fizeram barulho de, o que foi isso? O cachorro, você disse. Não, você escutou um mega de um barulho batendo pesado? Sim. O que acontece? Você morre, você precisa, é porque tá tensa aqui onde nós estamos morando, tá tendo as bocas de fumo, uns marginais, tá tendo uma galera barra pesada que vocês não têm ideia. Então a gente fica só nos ouvidos. Então quando você morrer, você tem que entender, o teu espírito vai ter que entender que o corpo desligou, ele acabou a máquina. E aí você acha que vai ser como? Você acha que você vai simplesmente morrer e acordar no paraíso? Não. Você, quando desligar a máquina na cama, se isso for o caso, você vai ter que ter ciência que você morreu. Porque alguns processos energéticos agoniantes poderão vir sobre você. E o mais agoniante de todos é o processo mental. É um processo mental de confusão e o processo mental de perda. Perda, digamos, da sua realidade. Então acontecem essas coisas, né? Conversei com minha mãe quando ela morreu, bateu o carro, né? Expliquei com ela direitinho, conversei, expliquei coisas para ela e perguntei para ela o que a senhora sentiu
ela disse: olha, eu entrei num estado de confusão, não lembro. Eu sei que quando eu me dei conta que eu não estava mais no corpo, eu entrei num estado de confusão e perturbação, porque eu não conseguia mais entender para que lado ir, para que lado ficar, o que estava acontecendo. Eu senti um processo de energia muito diferente, porque eu tinha um processo de respiração pesado, difícil devido às enfermidades, e ali eu não tinha nem como respirar, porque espírito não respira. Então gera esse tanto de turbilhão de confusão, porque você espiritualmente, ali como personagem, e as pessoas morrem e continuam como personagem por um tempo, ninguém já morre, já sai lá recobrado como eu maior, a não ser que você tenha total desprendimento espiritual. Mas aí, se você não tem desprendimento espiritual, ou seja, eu falo desprendimento espiritual, é você não ter apegos religiosos, não ficar nessa idolatria por esses seres espirituais, entendeu? Que eu fiz o vídeo sobre a Umbanda, sobre o kardecismo. Gente, ontem até fiz uma live brincando, quantas pessoas se doeu, quantas pessoas... Como tem religioso enrustido falando de despertar de consciência cósmica dentro delas e conclamando e batendo que vão embora para as estrelas. Caramba, é preocupante ver o quão as pessoas, elas se auto-enganam porque querem criar uma realidade conforme a sua comodidade. Ó, pessoal, as coisas não funcionam como vocês querem, não. Porque vocês nem aqui são contabilizados como seres reais. São contabilizados como seres temporários em estado de trabalho para eles. Mesmo sem você saber, você está gerando ectoplasma na sua vivência tridimensional. E hoje eu estava observando, eu assisti, né, todo o documentário, e o documentário é até sobre o médium de Abadiânia, né? Eu vou dizer para vocês, meus amigos, é por isso que eu nunca confio em espírito ou entidade. Dá não? A entidade, ela, quando você vai tendo intimidade com ela, que você vai deixando ela, vamos falar de uma maneira universal aí, para que muitos consigam entender esse vídeo. Você fica dando, né, a comunicação com psicofonia, que não existe, já falei disso, ou você fica incorporando, ou do jeito que você entender. Com o passar do tempo, praticamente você vira um visitante do seu corpo apenas. Sim, porque as entidades passam a ter tanto convívio ou frequência dentro do teu corpo tridimensional que a energia delas fica tão predominante no seu corpo, como aquele processo de energização para o nascimento dos seus maiores como os humanos tridimensionais, que você passa a ser praticamente quase que um visitante do seu corpo. Fica quase aquela ideia do entrante. Você passa a se tornar praticamente ali uma visita. E a sua consciência fica num estado muito minimizado. E os seres astrais, eles não possuem pudor. Não tem mesmo qualquer tipo de respeito. Porque aqui eles não reconhecem esta humanidade como seres reais ou dignos de respeito, porque eles sabem que vocês nascem, não se lembram de nada, não sabem de nada e vocês vão morrer. Então, para eles, vocês são todos descartáveis. Descartáveis. Então, eles não se preocupam com o seu bem-estar, digamos assim, e eu falo mais na parte espírita, espiritualista, é aquela da incorporação ou psicofonia, né, deixa eu agradar o ego aí dos espiritualistas das linhas brancas, né?
Então, o psicofonia, como muitos dizem, mas é tudo incorporação. E vai passando-se o tempo, a pessoa perde a autonomia do corpo dela. E aí você passa a ser, todos nós temos defeitos. Eu tenho defeito, Fabiana tem defeitos, o Michael tem defeitos, todo mundo e vocês têm defeitos. Todos nós temos, isso aí é fato. Só que imagina você pegar os seus defeitos e eles serem potencializados por uma energia espiritual que não é sua, e ainda por cima o teu corpo servir para que outras entidades espirituais possam, digamos, usufruir dele com os, digamos, defeitos ou gostos ou desejos deles. Mas aí percebe-se que você vai ver que muitas, vamos supor, mulheres, né, elas dizem, olha, nunca aconteceu nada comigo, nunca mexeu comigo, jamais. E muitas outras dizem, mexeu comigo. Mas na realidade, isso vai mais além na questão espiritual. Por quê? Porque existem os maiores seres espirituais. Esses seres incorporados, eles sabem exatamente quem é cada um aqui que está encarnado. E então, tipo, vocês sabem que existem inimigos astrais, inimigos espirituais, clãs astrais. Eu ensinei isso para vocês na série dos Eus Maiores. Foi ou não foi? Tá lá. Assistam a série que tá lá tudo explicado para vocês. E aí o que acontece? Nesse caso, em alguns casos, a pessoa encarnada não sabe, mas o eu maior dela, ou a parte que cabe, digamos, chamar espírito dela, tem dívidas, tem problemas com entidades do outro lado, seja os maiores ou até entidades reptilianas, que muitos agem aqui, e muitos desses médicos da espiritualidade são eles. E é aí que, em alguns casos específicos, existe esse tipo de violação ou obsessão, que não são com todas as pessoas. São casos determinados, específicos, astrais. E isso pode acontecer, Marcelo, isso pode acontecer demais mesmo. E aí vocês vão ver pessoas divididas. Uns falam que, olha, nunca me encostou, nunca fez nada, ensinou nada, e outros falam, fez. Mas as pessoas, elas estão no estado dormente, porque as pessoas não sabem quem realmente são espiritualmente. Você não sabe o que você é depois que você dorme, e você muito menos sabe o que você era antes de nascer. E vai voltar a ser depois que morrer, porque você é um personagem, você não é um ser real, você é um personagem temporário. Então, lá no plano espiritual, astral, eles vão. Você está, de uma certa forma, em desvantagem em relação a não compreender, não entender, não lembrar de nada. Enquanto, por exemplo, essas entidades sabem exatamente quem é cada um de vocês. Como, por exemplo, existem pessoas, né, que alegaram que morreram após as cirurgias. O que pode ter acontecido, se bem que eu não acredito muito na rede de esgoto, não. Tem certas coisas que esse pessoalzinho sinistro, a rede de esgoto manipula e mentem, porque eu tenho provas de coisas que não são isso, que eles manipularam geral a galera e todo mundo caiu igual patinho. Aconteceram as coisas, sim, da forma que eles quiseram expor, não, porque eles vivem de mídia, eles vivem de vender um produto para você, e quanto mais apelativo e mais forte o produto for, você vai adquirir. Então, às vezes, eles vão trabalhar de uma forma, em certos casos, para supervalorizar. Por exemplo, eu estava vendo, né? Tudo bem, o homem errou, ele fez coisas
que eu abomino. Eu nem tenho contato com o seguidor de meu canal, dos meus canais, eu nem quero ter contatos. O contato nosso é só via tela e acabou, e não esperem mais do que isso. Por que eu falo para vocês, né? A justiça no Brasil ela é muito bizarra. Por esses casos, a justiça ela vai para cima de uns com certa razão, mas esquece outros, né? Estava vendo ali na justiça alegando que o homem vai pegar uma sentença de mais de 2 dígitos, né? De mais de 2 dígitos. Merecia até pena de morte, no meu entendimento. Porque eu acho que isso é coisa que você tem que ser até excluído dessa dimensão. Mas é a justiça que libera os traficantes do Rio de Janeiro e os das capa preta lá do lugar principal do Brasil que assina a soltura dessa galera. Hã? E o crime organizado em São Paulo, no Rio de Janeiro, nós vemos muitas pessoas, digamos, matando, assassinando inúmeras pessoas. Os caras vão para a cadeia, fica 8 anos, 10 anos, cumpre lá o que eles falam, 1/6, 1/3 da pena, sei lá. Os caras estão na rua aprontando, matando, roubando, estrupando. Quantos estrupadores estão soltos? Então eu só faço uma observação que eu acho que a justiça deveria ser plena, igual para todo mundo. Para todo mundo tem que ser igual. Temos que, digamos, analisar os fatos com maturidade. E vocês veem o quão o Brasil é bizarro ao extremo, certo? Eu acho que os pesos deveriam ter a mesma medida e a justiça estar equilibrada. Mas no Brasil existe bizarrices. Padrastos, pais que estrupam filhas e netos estão soltos. Estão soltos. Então, assim, eu percebo que a rede esgoto, ela supervaloriza, hiper mega valoriza o que? Valoriza certas situações. Vocês fiquem espertos. Não negam o crime, o fato, e tem que haver a punição, mas cuidado com que a forma que a rede esgoto leva todo mundo, ó, no papo, e muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Eu pude fazer algumas observações assistindo a esse documentário. Algumas mortes que alegam ter acontecido, será que aconteceu mesmo? Assim, mortes de procedimentos espirituais. Será? Será que realmente foram assim? Ou, de uma maneira, há uma certa manipulação nessas informações? Vocês não sabem o poderio que a rede esgoto tem. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Então percebe-se que eu assisti o documentário e eu acredito que ele deveria ter terminado nos 3 primeiros episódios. O cara fez merda. Não, o espírito que ele chamava de guia, amparador e tudo mais, fez merda e fudeu ele. Ninguém manda esses médiums ficar servindo espiritismo, religiões espiritualistas, e incorporando essas entidades que vocês adoram elas, chamam elas de mestres, chamam elas de protetores, guardiões, né? Aí incorpora em você, meu amigo do céu. Aí é a mesma coisa de você perder a direção do carro. É a mesma coisa do bandido chegar, o bandido entra no seu carro, fala, senta do lado aí que agora eu assumo o carro aqui, aponta a arma para você, e você vai ficar o quê? Você vai ficar de refém, e ele vai fazer banalidades com o seu carro. E no final das contas, quando ele sair correndo e fugir, que ele não pode ser pego, aí a justiça vai foder você com todo o sabor que ela consiga. E ainda por cima, se ela ainda for ajudada por veículos de mídias que vão hiper mega valorizar toda a situação.
a situação existe, é grave, mas nada que possa ficar um pouco mais pior para vendermos um produto. E aí eu vejo também o como as pessoas se deixam levar, né? Alegações de mortes. Ah, a pessoa fez e morreu. Olha, sendo um médium na qual eu sou, com todo o conhecimento que eu aprendi até hoje, eu vou afirmar para vocês, botando o meu na reta. É muito difícil de isso acontecer. Mas se aconteceu, é porque aqueles que colocaram as larvas astrais, que colocaram nas pessoas as lacraias de todas as pestes astrais, vieram cobrar porque foram tirados. Porque existem clãs de eus maiores, nas quais vocês sabem que os seus eus maiores fazem pactos, vocês traem, vocês quebram contratos o tempo todo, juramentos. Eu já expliquei sobre a série dos eus maiores, e eles colocam punições em vocês. E aí eu vou dizer para vocês, se quebrar ou for tirado, eles vêm com toda a fúria e vão fazer tudo em dobro, ou eles já vêm para detonar você e tirar você daqui. Isso eu vou citar um exemplo. Uma vez eu conheci uma pessoa, que essa pessoa estava extremamente cheia de larvas astrais, cheia. E a pessoa começou a dar problema, começou a dar problema em intestino, em bexiga, e a pessoa começou a definhar em vida. E eu pedi a intercessão para essa pessoa. Eu pedi a intercessão. É por isso que às vezes vocês me pedem as coisas. Eu tenho relatos de pessoas que parece até testemunho de igreja evangélica, de milagre. A pessoa fala, Marcelo do céu, não teve explicação. Mas tem pessoas que não têm ajuda nenhuma. Não tem nada. Nada acontece com elas. Porque, é como eu disse para vocês, tudo é astral. Tudo está ligado ao plano astral. Então, até algo que vai acontecer, o porquê que eu nunca aceitaria fazer um trabalho de cura? Porque você não pode mexer nos contratos que já estão pré-estabelecidos pelos seus maiores. Por exemplo, eu sou médium, eu incorporo uma entidade que vai me arrebentar, uma entidade maléfica, uma entidade que vai se passar por bonzinha, caridosa, bondosa, e eu começo a fazer atendimentos. Essa entidade, ela pode mexer com as minhas clientes ou as minhas seguidoras contra a minha vontade, porque eles são astrais, eles estão um pouco se fudendo pro que eu penso ou o que você pensa, porque pelas que as seguidoras e amigas pensam, eles estão cagando para todo mundo. Se eles querem fazer, se eles chegam na frente dela e falam, vamos chamar de Zara, Zara. Ei, o maior Zara, você aqui é a Fernanda? Ou você não consegue perceber nada, hein? O trabalho de desmemorização em você foi top, virou praticamente uma viga astral de concreto inabalável. Que tal brincar com você um pouquinho? Hã? Que tal te humilhar, Zara? Mas você é a Fernanda. E quando a sua eu maior você dormir, a Fernanda dormir e a Zara se despertar do outro lado, quero ver a cara de indignação, de humilhação, a cara, digamos, que ela vai estar quando saber que a conheço, aqui estando sobre esse médium, lhe humilhar, Zara. Então você vai entender que a briga deles não é com o humano tridimensional, é uma guerra de egos, de clãs, de eus maiores, seres espirituais. E é por isso que eu nunca aceitaria para que nenhum médium, além de me destruir, a minha pessoa, por não me considerarem nada, e outra, não é sábio que você viole contratos astrais. Se a pessoa está doente, que ela faça suas meditações, peça aos seus aliados astrais, que ela vá, faça as meditações e peça o amparo e o auxílio a eles.
E acredite, lá do outro lado, eles irão tentar lhe ajudar. Com todas as forças e possibilidades deles. Só que lá eles podem encontrar o não. Foi pré-estabelecido e pronto. Porque quem detém o controle daqui é do outro lado. E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa tem que se conformar que ela vai ter que voltar para o plano astral. Mas o personagem tridimensional não aceita isso. Porque ele nem sabe se plano astral existe, se existe vida após a morte, é tudo, digamos, é tudo deduções, é tudo intuições, é tudo achismo, não é assim? O ser humano acredita apenas aqui porque ele está aqui agora, ele sabe que isso daqui existe. Então a percepção dele é para ele, dele é disso aqui agora. Então ninguém quer morrer porque ninguém sabe se vai existir do outro lado. Essa é a mentalidade da humanidade tridimensional. Porque embora que eles falavam, vou morar com Deus, mas lá no fundo, bem reservado deles, eles têm medo e têm dúvida se realmente isso vai acontecer. Por isso eles ficam loucos, fanáticos dentro das igrejas, trabalhando, estando em devoção a esses seres, para ver se isso realmente cumpre, porque é um tiro no escuro que eles têm esperança disso tudo vir a acontecer. E aí vocês vão perceber o que? Vocês vão perceber que as pessoas aqui não querem morrer e elas vão fazer de tudo para não morrer. E aí os seres astrais, eles atuam no deboche, no escárnio, porque você tem contrato. Agora, se os seus aliados forem lá e eles conseguirem modificar o seu contrato, a cura virá. Digamos, as lacraias, os vermes serão tirados de você. Você será restabelecido energeticamente e você não terá nenhuma dúvida e não estará violando regras de contratos, nenhuma cláusula espiritual estará sendo quebrada ou violada. Por quê? Porque está tudo dentro das negociações. E aí a coisa flui como deve fluir, mesmo numa região de domínio, num mundo de domínio como esse. Só que o que acontece? Os que eu chamo de primitivos, reptilianos, essas entidades que controlam tanto a linha que chamam linha negra e a linha branca, que é tudo a mesma coisa, eles fazem isso como deboche e escárnio. Dão risadas, operam, curam. Só que, pelo que eu vejo e eu aprendi, e eu vejo do plano astral espiritual, que se após procedimentos esse a pessoa vier a falecer, espírito não erra. Espírito não erra. Nesses procedimentos, essas entidades não erram. Aí, meus amigos, aí é a fúria astral. Aí os clãs vêm, eles vêm como violação de contrato, e eles falam, oh, vamos já encerrar de uma vez. Encerra de uma vez essa palhaçada e tira esse espírito daí e traz para cá. Então, o que eu vejo como cura são violações de contratos e forçados. E essas entidades vão usar você no seu anseio, na sua vontade de querer viver eternamente, para você forçar a barra. E eles falaram, pô, mas eu tô apenas aqui incorporado no meu médium, que me deu o corpo dele, mas a pessoa veio até a mim. Eles nunca vão assumir qualquer tipo de responsabilidade. Eles são safa. Eles vão deixar justamente para as pessoas, personagens que não têm voz ativa em nada, passar por isso. Então é por isso que eu nunca, jamais aceitaria fazer tal procedimento, mesmo porque, vejam bem, o médium pode ser forte, o médium pode ser extremamente... Ele pode ter um caráter idôneo, coisa que, por exemplo, eu vi no médium lá da série, ele não tinha, né? Gostava de prostitutas. Gente do céu. O médium, ele não pode fumar cigarros. O médium, ele não pode beber bebida alcoólica e muito menos ir ao prazer do sexo. Não pode. Por quê? Se ele o fizer, ele está corrompendo seu espírito, ele sempre vai estar corrompido. E aí, sabe o que vai acontecer?
ele nunca conseguirá ter uma vibração boa. E eu vou dizer, estão cheios de entidades do outro lado, entidades extremamente vis, macabras, entidades que querem causar o caos aqui, esperando para um bom médium com muita sensibilidade abrir para eles e eles virem entrar e fazer estes trabalhos. É por isso que eu não bebo, eu odeio cigarro, eu odeio todas as bebidas que contenham álcool, vocês não têm noção, tenho antipatia. Pessoas que drogam, pessoas que, né, você vê muitos médiums são usuários de drogas, praticamente todos os médiums fumam cigarro, quase, você vai ver todos. São fumantes de tabagismo, bebem bebidas alcoólicas, porque as próprias entidades induzem eles. E muitos fazem consumos de ayahuasca, que é uma porcaria pela madrugada, nunca utilizem isso. Até pessoas, eu vou meditar vou cheirar o rapé, né? E vou meditar. Gente do céu, vocês são... Primeiro que o Brasil, ele é um país de religião afro-indígena. Então aqui, meus amigos, aqui é festa. Aqui é bagunça. Aqui a tendência é bagunça muito grande, mas em contrapartida, aqui estão seres espirituais muito fortes que não tem em lugar nenhum do mundo. Sabiam que os seres espirituais do Brasil são mais fortes os que encarnam no Brasil espiritualmente do que em qualquer outro lugar do planeta. E aí é onde eu falo para vocês, temos médiums poderosíssimos, mas os caras, por questão cultural, religiosa, estão todos corrompidos e suas energias, elas estão totalmente em vibração oposta ao que poderíamos chamar de luz ou vibração, digamos, de benevolência. Estão em vibrações extremamente densas e baixas. E aí, pela cultura religiosa, se entregam a isso. Que o Brasil é dominado, por ter muitos médios, é dominado por falanges pesadas espirituais. E aí esses médios acabam se tornando, né, aí cavalos, literalmente, de entidades. E aí onde passa a trabalhar, e a entidade ela não tem consideração nenhuma pelo seu médium, não. Ela finge que tem, ali faz promessas e tudo, mas não tem nada. E aí os caras já não têm umas índoles boas, tem umas mediunidades avançadas. Porque mediunidade não quer dizer que a pessoa bom caráter, a pessoa limpinha, a outra ela tem, a outra não tem. Não. Mediunidade não escolhe cara, não escolhe coração. Isso é uma sensibilidade do seu espírito. Todos possuem, todos têm, mas tem pessoas que têm muito pequenininho, outras maiores e outras gigantes. E é aí aonde essas entidades vão para cima. Quer falar alguma coisa? Tá olhando aí? Então, onde eu falo para vocês, então o médium ele tem que tomar muito cuidado, é por isso que eu não entrego, nunca entreguei e jamais entregarei, porque da mesma maneira que eles supostamente são seus aliados, essas entidades que vão trabalhar com você são seus próprios algozes, eles irão destruir vocês. É por isso que aí entra a neutralidade religiosa, você afastar-se de todas as religiões, todos os dogmas, credos, práticas religiosas deste planeta, se isentem deles, para que eles não achem brechas em vocês, porque todo mundo tem uma certa mediunidade, uns têm mais e outros têm menos, mas todos possuem. E eu vou dizer para vocês, eles querem todos vocês. E eles vão destruir vocês. Com o tempo vão destruir, sejam vocês quem for. Então, pelo que eu estava observando e vendo, no caso das mortes, eu só vejo essa explicação. Porque, meus amigos, eu conheço as entidades. Eu já estive junto dessas entidades no plano astral. Acredite, elas não erram. Mas se elas violam cláusulas contratuais,
os clãs pelas quais determinaram sua partida, seja através de uma enfermidade, seja através, digamos, de qualquer coisa que possa acelerar o seu desencarne, acredite. Se isso não for negociado e aceito no plano astral, por violar e eles tiram deles da reta, eles te tiram daqui. E os próprios clãs vêm te matar. Vêm te matar e levam teu espírito, tua alma, amarrada, segurando e levam lá para o outro lado. E aí vem as punições. Então é por isso que eu falo sobre a neutralidade religiosa, a neutralidade espiritual. É por isso que o bom médium, ele nunca envolve com isso. Jamais se envolve. Pelo que eu vi, esses médiums com essas entidades têm um grande poder, um fenômeno de fazer, sim, o que chamamos de milagres, mas são procedimentos espirituais com êxito. E eu percebi, e eu vi até um comentário de uma senhora que disse, poxa, esse cara deve ter pisado na bola com as suas entidades, porque ele teve um problema de câncer e foi tratar no, acho que é Sírio-Libanês de São Paulo, que é um hospital de gente muito rica. Deixa eu falar um negócio para vocês. Infelizmente, acreditem, nós médiuns só podemos servir e não podemos nos atuar. Ou vocês acham que se fosse permitido você como médium atuar em si, vocês acham que eu teria feridas? Vocês acham que eu estaria tendo problemas diversos no fígado por causa da vibração dos meus vídeos? Vocês acham que eu teria algum problema de saúde, até respiratório? É lógico que não. Eu seria o exemplo saudável para todo mundo. O Michael tem um problema de falta de ar monstruosa, que direto e reto nós temos que fazer um trabalho espiritual com ele e também não descartamos a medicina do homem, porque ela existe para operar nos corpos tridimensionais. Mas eu digo para vocês, o médium ele não consegue para ele e ele não tem assessoria para ele. A não ser que você faça novas cláusulas contratuais, mas o médium, ele é um mortal normal, ele está aqui vulnerável como todos vocês, eles possuem, né, os médiums, contratos como todos vocês, a dimensão na qual está aqui, vocês todos estão inseridos dentro da terceira dimensão, ela tem suas regras e os seus padrões que não podem ser violados. Por que que quando violam através das curas de cirurgias, tem que ter lá no plano astral uma negociação? Isso continua ou não? Porque modificaram o contrato. Vocês não concordam que se você tem uma enfermidade, se você pede, você reza, você ora, se você conseguir por esses trâmites, pedindo seus aliados, alguma coisa aconteceu lá e eles modificaram, digamos, uma energia no seu eu maior, no seu espírito, e com isso fez com que apresentasse a melhora aqui, nesta realidade. Tranquilo? Beleza? Mas, se uma entidade espiritual estar aqui encarnado ou, né, incorporado, para melhor dizendo, no médium, e ele usar poderes astrais espirituais, ele mesmo com as forças astrais mexer ali, ó, mexeu, ele tem os poderes, ele sabe mexer, ele tem as visões, e ele mexeu, e ele fez o que? Ele violou ou não violou? Esse tipo de cura e procedimento, ele veio naturalmente ou ele foi forçado? Foi forçado. Você foi lá numa entidade incorporada e ela foi lá e mexeu em você. Então, temos essa diferença. Então, quando isso acontece, necessita-se de negociações astrais. Opa, mexeu, né? Mas espera aí, como assim?
Os contratos não diziam isso aqui. Mas, e é aí que funciona aquele negócio. Negociou, aceitou, continuou, tá sacramentado, vamos dar um outro rumo a esse contrato, seguindo os padrões e os procedimentos, mas com essa alteração. Ou se não aceitou, violou, olha, não vai dar. Não vai dar, vamos desencarnar. É demais, é muito desaforo, é muita afronta. Porque lá eles vivem de ego e vaidade. Lá não é o nosso lar espírita que mostram, não. Lá a coisa é barra pesada. E é aí, essa é a forma que eu vejo dentro das experiências astrais. Só que, vamos ver por um lado. Não vamos ser idiotas e ignorantes. Por quê? Porque a mídia manipula. Não que ela invente, mas ela aumenta. Ela aumenta. E muito. E que tem dinheiro, muita grana, compra. Compra depoimentos até fora do Brasil. Por que vocês acham que eu sou proibido de mexer com seguidores? Eu não sou louco de mexer com seguidores. Muitas pessoas que eu já curei. Ixi, se eu for fazer uma série com relatos de cura que eu fiz, mas foi dentro dos trâmites legais astrais, e muita gente se curou, amou, me idolatrou. Mas aí eu sou um cara na minha, fechado. Eu sou um cara na minha mesmo. Ajudei, curei até doenças terminais, curei. Eu tenho relatos, agradecimentos. Mas o ser humano é tão maldito que as pessoas, tempos depois, para minha surpresa e decepção, muita gente saiu falando que eu era um charlatão, saiu falando que elas não foram curadas por qualquer pedido ou intercessão minha, que elas foram curadas porque a fonte, o todo, os amparadores deles agiram, que eles acharam que eu tinha pedido e que eu não passava de um charlatão, que eu não passava de um mentiroso. Agora, imagina se eu fizesse atendimento. Imagina eu ter uma casa para atender. Se por internet esses malditos nunca me viram pessoalmente, falam assim, imagine o que poderiam falar de mim se tivessem me conhecido pessoalmente. Com certeza, na boca de muitos aí que inventaram calúnias contra mim, inventaram calúnias contra mim, mesmo à distância, pessoalmente, não seriam tão diferente do que vem acontecendo com esses tantos de médiums e paranormais que os idiotas, imbecis, acham que são deuses poderosos, que são foda, que o ego dos caras não cabe neles, fumam, né? Fumam cigarro, bebem bebidas alcoólicas, os caras, né? Pegam mulheres da vida e recebem essas entidades de luz e aí sentam brasa e aí se fodem, porque a entidade ela é correspondente à energia deles. Ou vocês acham que uma entidade benevolente iria trabalhar com pessoas que fumam cigarro, bebem bebidas alcoólicas, fazem uso de chás alucinógenos, como a ayahuasca é alucinógeno, ou pessoas que utilizam, digamos, drogas? Vocês acham isso? Vocês acham isso que, digamos, espíritos de luz, como vocês gostam de falar, iriam trabalhar com pessoas dessa configuração, com esses vícios? Não tem nada de luz. E é por isso que essas entidades, ó, o médium para eles é um lixo.
cara é um viciado, depravado, porco. E aí eles falam, pô, vou usar ele, vou angariar por um tempo pessoas para me ectoplasmar, vou humilhar alguns deus maiores que estejam na minha frente, que não tenha consciência do eu maior, e eu vou detonar. E depois eu descarto essa porcaria para lá e vou achar outro médium. E é nessas aí que bate na minha porta. Toque, toque, Marcelo? Oi, tudo bom? Oh, vamos trabalhar junto. Te ofereço muito. Muito mesmo. Aí o Marcelão vai e aceita, porque é ambicioso, quer ter dinheiro, status e fama. Mas a entidade fala, foda-se, Marcelo, você é um lixo. Eu vou agir como eu quero aqui. E vocês vão perceber muitos médiuns se lascando. É por isso que a sabedoria é afastar-se da religiosidade. Então eu falo para você sobre manipulação. Se eu, Marcelo, que não me encontro e não tenho contato e não terei contato com seguidores de trabalho, muita gente que eu ajudei de coração, pedi aos Colups para ajudarem essas pessoas, pedi a César, o grandão, para ajudar essas pessoas, pedi até o Axel, pedi a tantos, os Colups, César o grandão, Axel, vamos chamá-los de entidades espirituais, que praticamente é a mesma coisa. Eu pedi essas entidades para ajudar e essas entidades já me atenderam muito por, digamos, um agrado por eu fazer tanta vontade deles. E muita gente recebeu a cura. E eu vou dizer para vocês, além de nunca ter me dado R$ 1, para mim é indiferente, mas vocês veem, esses caras fazem curas e ficam milionários. Além de eu não ter ganhado R$ 1 sequer, mal obrigado, e tempos depois eu me surpreendo com eles me chamando de charlatão, vagabundo, mentiroso, e muitos eu já vi até em hangouts de outros canais querendo me defamar. Isso já me deixou muito frustrado e pensativo se valia a pena fazer esse trabalho. Uma vez eu disse, malditos humanos, cara. Eu vou sair fora disso aqui, eu vou focar na minha esposa, nos meus filhos e foda-se o resto. Eu já fiquei muito chateado, muito mal mesmo espiritualmente. Porque muita gente, se por distância, pessoas já viram os Colups, pessoas já viram o César, o grandão. Os Colups nem se fala. Os quartos operando elas, né? O procedimento cirúrgico é o procedimento de estar mexendo nos corpos tridimensionais. Quem nunca assistiu meu vídeo Relatos de Contatado, assista que vocês vão ver lá eles mexendo em mim no cômodo, quando nós morávamos na frente, na rua, no cômodo, na casa da minha mãe. Nós estávamos na frente. E aí, depois de um certo tempo, eu vi e falei, pô, não tô acreditando, cara. Não tô acreditando. E aí eu era charlatão, vagabundo, mentiroso. Gente, se à distância isso acontece, o maldito do ser humano, com a sua índole astral de luz, né? Imagina se o Marcelo abre em Uberlândia uma casa para atendimento. Eu tenho grandes poderes de cura. O médium, ele não tem autoridade nem poder para se curar. Isso é uma regra astral. O médium falar que se cobrou é mentira. Isso não existe. Isso é regra astral, espiritual. Você só pode fazer externamente. A energia, ela pulsa para fora. Você espelha a energia. Você não puxa ela para dentro. Você não joga ela de você para si. Ou você modifica você. Não. O médium, ele é um servo. Ele serve a outras pessoas. E eu vou dizer para vocês, eu só não caí até hoje, com 5 anos praticamente que eu estou fazendo esse trabalho, porque na realidade
Eu nunca fiz atendimento presencial e eu poderia ganhar dinheiro, poderia comprar a minha casa própria, que eu não tenho, não consegui comprar a casa dos meus pais, deu errado, fudemos nós 3 irmãos e o meu pai se fudeu junto. Mas isso é uma história particular. Então eu poderia ter compro uma casa para mim, eu poderia comprar uma casa para mim, para minha família, para segurança da minha família. Poderia ter um padrão de vida bem elevado, viajar para todos os lados e cantos. Porque eu vou dizer, eu falo e faço mesmo. Só que imagina o Marcelão abrindo uma casa, né, de atendimento em Uberlândia. Eu sei que vem gente do Nordeste, do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Pô, o canal é forte demais. E iriam acontecer mesmo. Só que, imagina só, 3 anos depois, algumas senhoritas, né? Senhoritas, porque realmente só sabe a verdade quem participou da ação, não é? É por isso que eu sempre sou um neutro. Eu sou neutro porque conheço a índole do ser humano. Vou fingir uma coisa para ser social, socializar com as pessoas, tá? Mas eu vou dizer, 3 anos depois, fui atendido pelo Marcelo, ele mexeu comigo, ele passou a mão em mim, ele me estrupou, ele mexeu, ele me violou. E aí, meus amigos, quanto mais grana você tiver, mais nome você tiver e mais poderoso você for, você cai. Quanto maior você for, maior será o seu tombo. E acreditem, não vai faltar pessoas para jogar terra na sua sepultura, em cima de você vivo, quando isso acontecer. Eu sou contra qualquer tipo de crime ou violação contra o meu próximo. Vocês sabem disso. Pedofilia, para mim, seria digno de pena de morte. Assassinato, pena de morte. Roubo, também. Estupro, pena de morte. Deixe que os seus maiores se virem com os seus maiores chegando lá e aí o pau quebra. Mas, uma coisa, por todo o conhecimento astral que eu tenho, eu falo. Eu sou neutro. Eu não aponto o dedo para ninguém nesse sentido para pessoas. Eu falo de uma espiritualidade que manipula pessoas, manipula a todos, manipula todo mundo. E se eu não tomar cuidado, eu posso ser manipulado também, como qualquer um. É por isso que eu tenho que vigiar, me manter limpo para não ser manipulado, porque pode acontecer. E este é o meu maior, digamos, a forma que eu mais tomo cuidado. Porque como médium, cara, você é obsediado demais. Eles veem, pô, o cara é tudo que a gente quer. Eles ficam até brigando entre eles para ver qual médium eles vão ter a possibilidade de trabalhar. E a gente tem que bloquear isso daí. Então, é onde eu falo para todos vocês, meus queridos, que a neutralidade religiosa, espiritual, irá proteger vocês. Vou falar, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas eu vou ser um humano tridimensional e vou dar um conselho. Por favor, vocês não conhecem a índole humana. O ser humano, ele é um personagem todo oculto, corrompível. Ele é um ser que somente cada um sabe quem é a si. Todos. E isso não descarta até a mim. Por isso que eu falo, não tome parte daquilo que vocês não conhecem, que vocês não viram, que vocês não presenciaram. Porque é desta forma que existe a manipulação aqui nesta realidade. Acredite,
O ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. Cuidado com o ser humano. Eu estou treinando os meus filhos para lidar com os humanos. A Marcele não namora enquanto ela não tiver uma idade madura, quando estiver lá na faculdade para namorar. Michael também não. Converso, eu instruo eles. O ser humano, vocês não sabem o que são. São seres de casca com seres muito vios e maus, densos dentro de cada um, operando e manipulando-os. Então, até nisso vocês precisam serem neutros. A sabedoria é a neutralidade, não é assim que eu falo? Estado de neutralidade existencial e desapego da religiosidade e do planeta Terra para lavar as mãos disso aqui e ir embora. Estado de neutralidade. Não tomem parte daquilo que vocês não participaram e não viram. Fiquem na de vocês. Aprendam a ficar na de vocês em estado de neutralidade. Por quê? Porque vocês podem ser manipulados facilmente. É forte. O ser humano ele não está preparado para o astral. Mas aqui temos inúmeros seres astrais atuando e os seus maiores já desceram e estão descendo agora, digamos, de uma forma muito intensa, e isso vai refletir logo em breve neste mundo, e quem estiver aqui que for de origem estelar perceberá o que isso vai se tornar. E isso é um atestado de que o Marcelo vai se tornando cada vez menos acessível, só nos vídeos e nada mais. Por isso eu não respondo e-mail de relatos, não respondo Messenger, não dou meu WhatsApp para mais ninguém. As únicas pessoas que têm meu WhatsApp é minha esposa, meus filhos e minha irmã e meu pai. E são ambos proibidos de passar para qualquer um que tentar arrancar deles. Porque conforme eu vou vendo as manobras astrais, eu me tornarei cada vez mais inacessível para as pessoas, a não ser através dos vídeos. Que aí não tem como, né? Aí, mas mesmo assim acontece de alguns aí tentarem ainda contra mim, sem ao menos nunca me terem visto pessoalmente. Imagina se tivessem me conhecido pessoalmente ou até numa atividade de terapia que eu pudesse fazer um atendimento energético de cura. Rapaz, sou bobo não, sou mineirinho, como pelas beiradas. Enquanto a pessoa vai colher o milho, eu já estou dando até dor de barriga, porque eu comi o mingau quente apressado. Então, eu falo para vocês, que é um conselho de um amigo, que vê todo o trâmite espiritual, sejam neutros. Vivam a sua vida, fiquem na sua. E façam o seu melhor. E acreditem, vocês um dia vão compreender o porquê que eu falo disso. Tá bom? Um forte abraço, muita paz e muita luz a todos vocês. Espero que vocês tenham maturidade para ouvir esse vídeo e entendê-lo. Porque eu sei que aqueles que não entenderem são mau caráteres. É a mesma estirpe de pessoas que quando eu fiz cura à distância, meses depois, passaram a me chamar de vagabundo, picareta, e até eu, que nunca vendi uma agulha, fui chamado já muitas vezes de estelionatário, sendo que eu nunca pedi nada para ninguém, a não ser às vezes que a minha mãe morreu, eu pedi a ajuda de vocês. Bem-vindos à terceira dimensão. Um forte abraço, muita paz e muita luz, e até o nosso próximo encontro. Aprendam a viver aqui. E se protejam.